Outras eram informações da própria briga interna entre os grupos militares da FUNAI, e eles diretamente subsidiavam. Você vê como os milicos, né, que existia uma luta seguinte. Era entre o grupo de Costa Cavalcante, que era o grupo mais linha dura, e o grupo de Java Passarinho, o grupo de Java Passarinho, que era o Ministério da Educação na época, ele tinha interesse no Ministério do Interior, que era o ministério mais rico, do Ministério que tinha tomado coisa política, né, de atrativos políticos. A educação era muito problemática. E ele tinha interesse no interior, e ele queria derrubar o Costa Cavalcante. O Passarinho. O Passarinho, inclusive um dos assessores dele, era da sucursal do Jornal do Brasil em Brasília. E ele dava algumas informações, olha, isso aí que está acontecendo assim, sabia não. Aí ele completava, eu dizia, vou ter umas informações, e fazia denúncia, porque eles subsidiavam. Ah, as denúncias chegavam a você? Algumas foram subsidiadas por eles próprios para poder atacar o outro grupo. E tinha, principalmente, a ocupação do Fiamistu naquela época, né? A estrada Chavantina era Chavantina-Cachimbo. Nessa época, o que é a época? Na época de 68 a 73 por aí, né? Foi quando o negócio, mas a militarização mesmo começou de 69 a 70. Quando acabou a SPI, né? Quando eu cheguei lá na região, eu fui ligado, tem até um depoimento que eu dei aqui, mandei até uma carta que tem uns negócios aqui, depois eu vou dar para dar. Beleza. Eu era adolescente aqui em Alagoas, mas eu jovem sempre não queria muitas coisas, e nunca me liguei a nenhum partido político, nem um PCBão, nem o PC do B, que na época tinha tido racha, do Pedro Pomar, com Grabois, aquele pessoal que tinha saído. Mas eu tinha amizade, mas eu tinha uma acessibilidade política e coisa da terceira outra. E me liguei às ligas camponesas do Francisco Juliano. Os trabalhos com a Liga em Alagoas e algumas vezes em Pernambuco, fazia alguns trabalhos com a Liga. Principalmente tem uns índios aqui, chamam Vassuia em Alagoas hoje, na região do Novo Lino. Aqueles índios não eram tidos como camponeses, né? Sem terra. E nós que organizamos ele, eu, um amigo meu, fizemos. Vocês fizeram uma liga com os índios? Com os índios, porque eram os índios, era um grupo, esse grupo participou da Guerra do Paraguai. Nossa. Esses Vassu. Eles vieram daqui dessas regiões de Maragogi, depois nas guerras nas cabanadas, né? E eles se misturaram com quilombolas, eram os índios, alguns negros, outras coisas misturadas. Tinham perdido já certa identidade, a língua principalmente. E nós tentamos organizar ele para tentar reivindicar a terra. Eles tinham um documento dado por Dom Pedro, que Dom Pedro doava a eles, que eles participaram da Guerra do Paraguai, foram milicianos, né? 6 léguas de terra, 6 léguas de terra quadrada. Ele tinha os documentos, esses documentos. Isso é anos 60 que vocês fizeram? É anos 60. E com isso aí nós tentávamos, através de Julião, eu tive uma ligação com o João Pinheiro Neto, que na época tinha o INCA, que era o presidente do INCA, que era depois foi Ibra, mas era INCA na época. E ele queria até em Alagoas, ele disse, me indica alguém para ser presidente lá, diretor do órgão lá do INCA. Eu disse, não conheço ninguém, os advogados que eu conheço, geralmente são meus de direito, são ligados a determinado partido, e ele fez esse gosto 64 não conseguiu. E tinha os outros projetos na usina brasileira. E Julião tinha uma peculiaridade, ele pegava um camponês mesmo chamado Neném, tudo pessoal formado na Galileia, né? Na Galileia também. Tudo formado na Galileia. Eles treinavam, ele mandava os camaradas, eles davam dinheiro, que pagavam um salário ou mais, e o cara ia trabalhar na cana, trabalhar como qualquer serviço desse, e ali ia organizando devagarzinho. Ele formava líder? Era, formando líder, devagarzinho, ele não dizia que aquilo era com fogo de monturo, né? Ele tava o fogo aqui, quando menos espera, você alastrava. E ele mandou de um Neném e outro rapaz para a região de Viçosa, que é perto da Tuna de Lera. A Tuna era lá para o Santiago, né? Mas o projeto deles não era as terras do Teofônio. Eram as terras chamadas Usina Brasileira, que era uma terra falida, que pertencia ao grupo Berardo Carneiro da Cunha. Era o pessoal do Rio de Janeiro, que era o dono da TV Continental. Como é que chama a empresa? Era o grupo Berardo Carneiro da Cunha. Um deles só teve vice-governador do Rio. Era Sérgio Berardo, tem que foi até vice-governador do Rio. A família pernambucana, né? O Carneiro da Cunha. E essa usina estava falida, eles deram um golpe no Banco do Brasil e estava abandonada a usina. Então o trabalho era organizar a usina, né? Era ocupar as terras da usina, e outro desmoralizar o movimento da igreja, que o Abelardo da Hora ficou de fazer uma estátua de Padre Cício. Porque na época de 60, a igreja era contra Padre Cício.
O padre Cício agora, isso aí já foi um problema da mídia que deu essa... Né? O padre Cício era muito em Alagoas, o Ceará mesmo, era São Francisco, as grandes, os grandes movimentos religiosos do Ceará. E o padre Cício era meio... tinha essa coisa mais por Alagoano, Pernambuco, depois, hoje não, hoje é o meu verdadeiro. E o padre lá ia fazer, que era para sair com essa estátua do padre Cício e mandar os padres benzer. Os padres não benzeriam, iam jogar os camponeses contra a igreja. Era a tática dele, né? Principalmente para um padre lá de Cabo, que era o padre Melo, que era o padre ligado ao ponto 4, a igreja, os americanos, a embaixada americana, que recebia dinheiro do consulado. Era conhecido o padre Melo. E aí o Julião mandou ocupar as terras da Cisina. Mandou preparar o pessoal e eu que fazia a ligação, os contatos eram comigo. Né? Ocuparam? Não chegou a ocupar, que deu 64. Mas Julião dizia que tinha dezenas de homens armados, o Claudemir Moraes vivia até em Cuba, ainda mora em Cuba. Ele achou que ia tocar fogo Não, no que Brasil. os camponeses iam reagir, depois foi para Recife, quando o 64 aqui foi para Recife. Cheguei em Recife, ninguém reagiu, né? O Arraes foi deposto. O Julião depois foi preso, já um mês ou dois depois perto de Goiânia. Eu acho que ele tentou, que ele tinha mandado o pessoal se ligar Zé Porfírio, no movimento de Trombas Formoso. Né? E depois hoje descobrimos que tem um sujeito que tem muita ligação com o Zé Porfírio, que foi deputado, Tazan de Cá. Sério que esse cara é informante Outro dia apareceu uma história sobre isso. Tazan foi até deputado, caçado, apareceu uma história aí sobre o Tazan de Cá. Mas era informante do Exército, ligado a Trombas. Sim, ele foi ligado muito a Zé Porfírio. Ele foi quem, e era um sujeito que foi dentro da UBS, era de esquerda bem radical. E eu tinha ligação com o Julião, mas nunca, o Julião era do Partido Socialista Brasileiro. E também eu tinha um certo contato com os patriotistas em Recife, o pessoal da PO, do PO, né, o Partido Obreiro Revolucionário, que era o pessoal ligado ao tal de J. Pousadas, que era o porra louca da Argentina. Olhei os documentos, disco voador, que veio para aqui, socialismo, foi feito no universo, eu sorria com ele. Era uma turma lá de arquitetura, dos argentinos que iam lá, os peruanos. E ele disse, não, o pessoal ia para o Sul, maravilha, inclusive Zé Vil, que participou do movimento de cultura popular, a Conselhia, o que é que fazer depois, na perspectiva em si, então muita gente migrou para... E os peruanos, não, no Peru vai ser uma revolução socialista, com os índios lá, tem um tal de Chacon e um outro lá. Estão organizando as guerrilhas, vai pela Amazônia, se for corrente lá no Belém e tal. Eu disse, sabe uma coisa, eu vou para Belém com esses caras, me encontrar com eles em Belém. Eu fui para Belém, pegando carona, me desliguei de minha família, mas eu era um peixe... depois do golpe, né? Depois do golpe eu era uma coisa peixe miúdo. Não era pelo exército, os golpes, não tinha alguma informação organizada, só tinha os golpes, né? Então o golpe de Alagoas não servia para nada. De Pernambuco tinha um golpe mais atuante, mais agressivo, com procuradores conhecidos lá, mas Alagoas não, Mas Alagoas era o maior foco da direita, era Alagoas. Inclusive, a nossa sorte foi que não houve reação. Se Brizola reage mesmo, se tenta ser uma guerra civil ali, nós em Alagoas seríamos massacrados. Ia acontecer aqui no Brasil o que aconteceu na Indonésia. Ia ser pior, né, do que aconteceu na Indonésia, porque a ordem era massacrar. Inclusive, eles estavam organizados em Alagoas. A Raj mesmo, uma semana antes, 15 dias, ele veio para Maceió fazer um ato público, foi impedido. Os usineiros, os auxiliares, fecharam a estrada de ferro de União e ele não passou, nem de carro, nem de coisa, ameaçaram. E ele retornou para isso, no fundo foi a Maceió. E eles exibiam armas, mesmo armamento, através de coisas, era conhecido como um foco à direita, porque Sergipe era Seixas-Dores, era um benista progressista, foi caçado. E no outro lado tinha Raiz. E quem era o governador de Alagoas? De Alagoas era o Luiz Cavalcante, um general do exército, Luiz Cavalcante. O general era um político. Mas quem mandava eram os próprios usineiros, que era a direita mais atrasada, era a direita de Alagoas. Principalmente o pessoal das usinas de açúcar, das familiares. E aí vamos para Belém. Aí eu fui para Belém. Cheguei em Belém, não encontrei mais protetistas, não encontrei ninguém. E eu tinha que passar acabantes, né? Eu não tive contato com um amigo meu, pessoal lá em Belém. E quando eu vi no jornal que tinha uma expedição de capacitação de índios. Né? Então aí me apresentei. Nunca me esqueço disso, que eu cheguei lá, era
SPI na época, né? E nós nordestinos chamavam o SDC, né? CPI. É CPI, né? CPI. Aí cheguei lá e a pessoa que eles disseram que não, que se estavam contratando mateiros, que foi o Java Passarinho, que era o interventor na época, e os índios lá na região do Xingu, no Baixo Xingu, Porto de Mós, né? É hoje, pronto, onde vai ter, é na região onde está construindo essa Belo Monte, essa hidroelétrica. Porque fica o Rio Jaraucu, Vitória, porque Vitória fica em Altamira, que antes de Altamira é Porto de Mós. A primeira cidade entrando no Xingu, na ponte do Xingu. E disseram que estavam no mateiro, queriam mateiro, e eu disse, tudo bem. Quando chegou um senhor corcunda, me viu, e disse, quem é que está fazendo coisa de Eu disse, é meu filho que vai comandar a expedição. Eu sei de onde é, eu disse, sou da Bahia. Ele disse, eu sou baiano também. Ele disse, o que é que você faz? Eu disse, não, eu lhe contei. Eu disse, olha, eu vou falar com ele. Eu disse, não, porque o dinheiro é pouco, recurso. Ele falou, não, eu vou com voluntário, não precisa pagar não. Ele disse, é até bom que meu filho, Ormundo, é meu, coisa você vai fazendo, escrevendo os negócios para ele. Pronto. Aí eu me engajei. Foi de graça. E o velho, esse Fontes, depois nas conversas, era conhecido Telésio Martins Fontes, que na época de 30 e pouco, ele deu contato com os índios na Bahia. E ele houve uma luta contra os latifundiários. Inclusive, parece, né, que Jorge Amado se queria como um Gonçalão. O livro Subterrâneo da Liberdade, o famoso Gonçalão, ele fugiu, ele foi para Minas Gerais, e depois ele era o próprio SPI. A Rondônia chegou a proteger. Então, quem protegia ele era o capitão Vasconcelos, que é até a homenagem do Posto Xingu. Capitão Vasconcelos e o coronel Stigarribia. Que deram proteção, mas ele não era protegido porque ele era primo legítimo do Fontes, do Dorival Fontes, que era o homem do DIP, né, Departamento de Imprensa na época. Ele era primo legítimo. Aí não colocaram ele na lei de segurança, ele ficou escondido, mandaram ele para Belém. E daí eu entrei, participei do contato com o grupo Cararaô, que daí já começa a história de 64. Esse grupo Cararaô é um grupo de 82 índios, mais ou menos. Isso é 64? É, fui dar contato, tentando o primeiro contato, não deu certo, porque aí deparamos com o Albi Arara. Os araras até mandaram umas flechas, o Tacaína deu um tiro para o alto, aí o Osmundo ficou bravo e desligou o Tacaína da expedição por isso, com medo dele. Aí fizemos uma nova penetração no outro rio, já em direção de Tapajós, e damos contato com esse grupo. Era 80 e poucos índios. O Osmundo saiu e me deixamos lá. Menos de um ano sobreviveram. Eu acho que não se faz nenhum deles, morreram quase todos. Abandonado, com gripe, doença, sem recurso, nada. Naquele tempo você sabia. O governo só realmente que desse contato, afastasse os índios, né? E um grande interessado na época era um sujeito que depois vendeu as terras, né, que era um tabelião de Porto de Mós, e vendeu toda a região do Rio Jari, coisa para aquele... Ludwig. Aquela famosa história. Eu esqueci o nome dele. Essa é a região do Jari. Porque no outro lado de Porto de Mós é o Jari. Né? Porque o Amazonas, o Jari deságua aqui e o Xingu aqui, quase em frente. É muito longo, né? Porto de Mós? Porto de Mós, né? Não é um centro conhecido, ele era o tabelião da região e foi quem fez as cartas, vendia as terras, aquelas terras. Ele fazia os documentos. Fazia os documentos. O papel, a fábrica de papel. Aí eu me integrei, aí mais tentei de todo jeito ir para ainda atingir o Peru, o Roraima, né? Fui para o Roraima. Aí o SPM me deu uma passagem num navio desse, na época era, não esqueço o nome, Inasa, empresa de fluvial da Amazônia, né? Fazia as viagens. Então fiz uma viagem até Manaus, de Manaus mantive contato com os padres lá dos Consolatas, né? Que eram dos Salesianos. O Caleri era desses, não? Não, quem era deles, eu fui manter contato com o padre de... O Carelli, que inclusive mataram. Então, eu passei um dia com o Carelli, não deu não, o Carelli era muito também... Carelli não, o Carelli sou eu, o Caleri. O padre Caleri. E o Caleri era mesquinho, eu fiz uma viagem, eles comiam, a comida dele era separada do grupo, de tudo, eu digo, olha, até logo. Aí eu voltei para Manaus, foi quando a Poena foi a Manaus atrás de mim, disse, olha, meu pai quer que você esteja trabalhando lá, eu voltei com ele para Belém. Com a Poena para Belém e fui com Mãe Maria.
já que Mãe Maria estava com houve um problema no Mãe Maria, que um índio lá chamado Marrito matou um cara do DR, o DR queria invadir, nós fomos lá para resolver. Pronto, daí me mandaram para o Vecanompi. Tá, mas... sonho, que é lá na aldeia grande do Débio do Agoti. Tá, mas esse momento, quer dizer, você já foi quando o Marrite matou o cara lá? Você foi antes, não, né? Fui antes. Então, não, eu queria que você contasse esse pedaço aí. Aliás, foi isso, depois. Antes eu fui... Esse do índio que matou. Isso. Eu vou contar a história. Pronto. Quando eu voltei com a Poena, a gente ia para a expedição dos Cranhacórios que o Meirelles já fazia, mas o Meirelles não teve recurso. Aí o Meirelles, eu fiquei lá, não vou ficar aqui não. Aí o Teles, que era o substituto do Meirelles, me mandou para fiscalizar, porque o SPI tem essa terra de Mãe Maria, que era uma terra que foi tomada pelo governo do Estado em 1900, que os índios realmente viviam muito nessa região. Na época de 30, de 40, os índios apareciam O SPI era uma terra do Estado que era o SPI... a terra que foi doada do SPI para os índios gaviões, doaram para os índios gaviões. Era uma terra riquíssima, um castral riquíssimo. E o SPI arrendava. E quem ficava com dele ninguém via, que era uma malheira mesmo, a verdade é essa. O SBA arrendava essas terras. E o arrendamento era feito pela produção de castanha. E o arrendatário dizia que só tirava 500 hectolitros de castanha, 600, e o dinheiro era pouco. Aí ele sabia o que era mais, né? Porque tinha muitas outras pessoas querendo arrendar. Aí o Teles me mandou para eu fiscalizar a produção, saber o que saía da área. Eu fui para lá para isso. Aí quando cheguei na região, tinha 3 funcionários da SPI vivendo lá, mas não faziam nada, eles chamavam uns funcionários subordinados, aí mandaram para lá para não se adaptar em nenhuma aldeia. Chegava, era MPP, com a família, esses 3 estavam lá, 2 maranhenses e um. Eu fiquei lá com eles. Mas quando a gente passava, começaram a invadir as terras, né? A família, quem começou a invadir? O poceiro? Os poceiros e também grandes fazendeiros tentaram. Aqui a história é a seguinte, eles mandam os poceiros na frente, eles desmatam, depois eles tiram os poceiros e naquela mesma área que eles devastaram, eles podem produzir o capim. É mais fácil, ele não paga, não fica de graça. Fica 30 quilômetros do Rio Tocantins para Marabá, que é a cidade de São Félix. E eles invadindo, aí manda a polícia eu disse, olha, aqui não tira uns 3.000 hectolitros eles tiraram. Muito rica em mogno, em outras madeiras, até riquíssima. Mas quem estava tirando? O cara que tirava só pagava as SPI, só 500 hectolitros, 200, 300, mas eles tiravam 3.000 mais. O cara que arrendava, o castanhal. E o arrendatário é que mandava comida, o rancho para o funcionário para a gente dar. O SPI não tinha uma coisa própria, ele dependia... O arrendatário, o delegado, ele que viveu em Marabá, sabe? O delegado de Marabá era Plínio Pinheiro. Inclusive o Plínio Pinheiro ficou com raiva de mim, que ele disse, eu crio um índio, o senhor pode criar, é papagaio, pois um índio não, você deve ter que educar ele. Ele era um velho, Plínio Pinheiro, pai do Osório Pinheiro, teve um neto dele, um neto dele que foi deputado, o neto dele. E o Osório, aquele massacre de lá de Marabá, o método que mataram 20 e tantos, foi lá nas terras de Pinheiro, aquele negócio. Porque essas terras, a verdade é o seguinte, eles não eram donos desses castanheiros, era tudo terra do Estado, ou grande. Eles tinham um contrato de arrendamento com o Estado e pronto. Depois a confusão de você como é que dá a situação fundiária do Pará é complicada, mas vamos chegar ao problema do... Aí a polícia aí não tirava ninguém, o Pinheiro tirava, mandaram 2 caras da Polícia Federal, disse, o que ele vai fazer aqui, fazendo nada. Eu perdi o começo do conflito agora, porque tinha muito... Não, muito possível. Tinha o arrendatário que o arrendatário ficava na beira do rio, que roubava. Fora o arrendatário, lá no Jacundá, já tinha um instalado que disse que era dele as terras, já tinha cercado mais ou menos uns 3 quilômetros. No quilômetro 15, lá na beira do Rio Freixeira, já tinha 4, 5 famílias já morando. Tudo instalado com grande roça de arroz, mas arroz, milho, essas roças de subsistência e roça que eles vendiam também, eles produziam. A verdade é que eles são trabalhadores, entendeu? A gente fica triste porque eu não sei com esse momento camponês hoje, a capacidade do homem brasileiro é impressionante. Né? O homem do campo, esse nordestino, esse maranhense. Porque o que falta é mobilizar, saber organizar, se organizando mesmo. Foi o grande mal, eu achei que o MST ia ser na bandeira, mas de repente começaram a
quando começa a pegar dinheiro de governo, aquilo outro, começa a desviar do conteúdo político, do que é importante, né? Porque não precisam, eles mesmos faziam a forragada, eles mesmos se mobilizariam, se organizariam. Eles começaram, mas vamos chegar no assunto. Quando eu chego em Marabá, encontro um rapaz, depois esse rapaz foi morto pelos índios lá em... Rapaz, não, eu não gostava nem dele, na verdade. Ele foi morto pelos índios lá na fronteira com a Colômbia, lá pelos... Era Jaime Pimentel. O Jaime tinha seduzido os índios, os aviões. Os aviões houve uma briga entre eles. Um grupo saiu na montanha, em Tucuruí, morreu muita gente, esses índios, lá em Tucuruí. Sobreviveram uns 20 e poucos. Morreram. Ficaram em Tucuruí. E o outro, o grupo de Cocainum, saiu num lugar chamado Praia Alta, em Tupiranga. Saíram na beira do rio. E saíram na beira do rio, a população começou a adotar nome, dar apelido nele, está dentro de casa. O Jaime pegou uma menina lá de 14, 15 anos, seduziu a menina. O Frei Gil foi quem estabeleceu o contato. Roberto da Mata esteve até lá na época, ele escreveu até um livro, Índios e Castanheiros, ele com o Laraia, né? Escreveu Índios e Castanheiros. O Roberto da Mata, foi com o começo do Roberto da Mata como antropólogo. Depois ele dedicou-se mais no outro tipo de antropologia, mas o início do trabalho dele foi com isso. E eles levaram, o Frei Gil pegou, levou eles para chegar até Praia Alta e colocou ele lá, e o Frei Gil, e eles trabalhavam com uma castanha pequena. E tinha um tal de Bio, que explorava eles lá. Eles iam lá trabalhar para esse Bio, botavam roça, vendiam a produção, a castanha ao Bio. E o Jaime foi afastado, porque o Frei Gil foi uma denúncia contra o Jaime, tá, dessa Índia que ele seduzia. E os índios não gostavam muito do Jaime, mas o Frei Gil também. Mas o Jaime era protegido do prefeito lá e não foi demitido. Deixaram o Jaime lá e mandaram até um motor. O Jaime tinha um motor do SBI, um motor de popa, e o Jaime fazia transporte de passageiro, de Tupiranga, Marabá, com um motor de popa do SPI. Eu descobri, eu cheguei, chamei ele e disse, esse motor de popa do SPI você vai entregar. Não. Ele disse, vamos, então vamos fazer o seguinte, vamos lá no Praia Alta, fui no Praia Alta com ele. Ele foi difícil chegar no Praia Alta, os índios queriam bater nele, porque não gostavam dele, cadê o caso lá. Tinha um irmão do Cocainum era casado com uma moça que ele tinha seduzido. E eu contornei o negócio, conheci o Cocainum, expliquei a terra, disse, essa terra aí. O SPI vai perder essa terra, porque não tem condições. Só quem pode proteger essa terra e defender são vocês. Né? O que eu posso fazer é o seguinte, eles que, o que é que tem lá? Eu digo, o que é que tem é o seguinte, o que vocês tomarem dos poceiros saqueados é de vocês. Eu posso dizer isso, que eles têm espingarda, eles chegam de noite, eu não disse aí. Se você quiser ir antes, só para conhecer você, a Madalena, sua esposa a Madalena, e um grupo, vocês vão comigo com ela. Se gostarem, fica. Se não gostarem, vocês vêm embora. Ele olhou, ficou, passando mais uns 2 dias lá, conversando, ele disse, eu vou. Aí botou, mas é o Jaime que vai? Não, o Jaime só vai atravessar vocês. Eu levei eles, né, levei esse grupo, quando chegou, passou, aí gostou, né? Ele disse, acho que mandou um sobrinho dele voltar na aldeia e trazer mais gente. Aí organizamos, disse, eu já expliquei ele, olha, é Brasil, né? Aí isso já é década de 70, não? 69, aí a FUNAI tentou abafar, aí fizeram jornalistas, do Time, foi até com um deles lá para Bananã, mas levaram no avião, deixaram a gente hospedado numa pousadazinha que chamavam um catetinho, né? Que tinha lá no Bananã. E eu estou olhando, só que você não vai ver isso aí. No outro canto eu dei até uma dica para o jornalista. Ele não manda você para tal lugar assim, ele já não acha que eu vim aqui só para olhar, né? Tudo oficial, tudo foi faixa branca. Então, em 69... Foi quando caiu o Queiroz Campos. Porque caiu o Queiroz Campos pelo seguinte, ele foi afastado do Queiroz Campos, o Afonso Albuquerque, houve uma briga de poder. Porque quando entrou o Médici, né? O Médici entrou, quem disputava com ele era Afonso Albuquerque, que era ministro do interior. E o Afonso queria ser do grupo do Afonso, parece que indicaram o Euler Bento, o general Euler Bento, um desses aí, que era ligado ao Afonso, tinha sido superintendente da Suprema. Era ligado ao grupo de Afonso.
E esse grupo ganhou, que o grupo Médici, com Costa Cavalcante, que manteve com muito prestígio, inclusive fizeram a Constituição em 79, né? E foi um tio do Costa Cavalcante, que é Místico Cavalcante, que fez a Constituição sozinho. Tipo a polaca, que era polaca, ele fez sozinho essa Constituição. Tem Místico Cavalcante, um jurista, que foi do Supremo Tribunal. Até eu tive um contato na época com o que era do Supremo. Ele até é bom, mas não tinha poder nenhum força, que ele foi deputado federal pelo Rio, o Batuno. Célio Borges. Pedindo informação, eu disse, era assim, o problema é esse, que deve fazer comigo e tal. Alguém conseguiu comigo um contato com ele. E essas denúncias de genocídio que saíram tem a ver com essas situações todas? Eram situações anteriores, né? Não tem nada com a Transamazônica, né? Ainda não. A Transamazônica surgiu depois da Transamazônica. Agora está começando o governo Médici, que você está dizendo, o governo né? Médici. E aí? Que aí? Fica para mais baixo aí? Deixa eu ver. Acho que é televisão, né? Não é televisão não, é mais velha a conversa. É porque a acessibilidade. Marcela? Pronto, já. Obrigado. Então, agora eu queria bem entrar nessa época mesmo, o governo Médici, dos grandes projetos. Caiu, houve a queda, né? entrou o grupo da força, o grupo, esse general que foi para a FUNAI, né? Ele era do setor de segurança do Ministério do Interior. O que substituiu o Queiroz Campos. Substituiu o Queiroz Campos, que é o general Bandeira. Ele era o quê? Bandeira. Ele era chefe do departamento porque todas essas repartições ele tinha um setor de formação, né? Tinha uma Ele era chefe do SNI? De segurança lá do Ministério, era ele. E ele foi para a FUNAI. Do Ministério do Interior. No Ministério do Interior, ele foi para a FUNAI. Ele na FUNAI admitiu todo o Vilas Boas, que não gravou ter saído. O Vilas Boas tinha voltado para São Paulo, que naquele Alvo, que naquele tempo tinha negócio de ajudança, Tupã, parece uma cidade dessa. O Alvo era do meu coitado, ele queria ficar lá, era muito burocrata o Alvo. À direita, aí foi lá para Tupã, até Tupã, que negócio chamava ajudança lá em São Paulo. Ele ficou lá, né? É a região do pai do inimigo. É Tupã, né? Parece que é Tupã. O Alvo foi que ficou lá. E aí entrou o Bandeira. Vamos a era Bandeira. Entrou um de Jaci, o doutor de Jaci, que saiu. Esse de Jaci era ligado da LBA de Brasília. Foi quando entrou o Bandeira. Ele militarizou todo o órgão. Até um médico que entrou lá era um médico da reserva da Marinha, um almirante. O doutor, não esqueço o nome do doutor. Na primeira reunião que houve com o doutor, né, ele chamou a gente. Eu estava à disposição desse departamento de assistência. Eu tinha brigado lá com. Porque eu não concordei a transferência. Aí o cara lá do Pará praticamente me demitiu, né? Deu 40 faltas para mim, né? Como foi? Quando eu cheguei em Brasília, aí o cara tem 40 faltas para aqui, né? O burocrata lá, tudo bem, não tem problema não. E o problema é o seguinte, eu não sei onde eu sou. Eu vim de Brasília para Brasília. Por lei eu tenho tudo direito à diária, que eu sou funcionário aqui em Brasília. Eu nunca fui para. Eu digo, eu não sei, não quero, eu nunca queria nada, porque eu nunca liguei para ligar para dinheiro na época. Eu dizia, eu não quero nada, o meu negócio era do índio, eu quero ficar por aqui, né? Como que diz, eu realmente foi um ato até meu covarde. Na época, quando eu estive em Brasília, contactei algumas pessoas ligadas de esquerda. Eu vou participar disso, e hoje aí quando eu disse, vocês vão morrer. Eu não, né? Tudo bem, se for, mas... Uma covardia, mas naquela situação... Eu vou me envolver. Rapaz, não vai... Eu gosto muito de vocês, como aqui mesmo a Lagoa tentei ajudar o Mané Lisboa, que foi meu amigo de infância, que foi esgoto aqui. Ele esteve comigo, dei dinheiro, só ele não quer saber nem onde você está. Peguei com o carro, levei, conta que você precisa de mim, o que você quer de mim. Agora faz de conta que nós não acreditamos. Mas aí é a história. Na primeira reunião, eu olhei para o cara, disse lá, ele falou, disse, doutor, desculpa. Bandeira, também. Bandeira. E eu disse para um outro, era um departamento de assistência. Toda vez aqui, né, todos que entram aqui, é a mesma história. E nunca resolve. Tá, cada dia piorando a situação do outro e do índio. Né? Eu digo que a cabeça é maior do que o corpo. Aí ele coisa gritou lá. Aí era para qual confusão lá dentro, aí tinha um rapaz do departamento de Gritou para você ou gritou para... Gritou para mim, porque eu disse a ele que não acreditava neles, que eles não iam fazer nada. O diretor do departamento de pesquisa, que é Paulo Monteiro, que era também o sujeito ligado à informação,
Mas era mais liberal, parece que esse Monteiro, do Armando Monteiro, era irmão do Miguelito Monteiro, que foi deputado, que é primo do Armando Monteiro, que era o diretor do departamento das crianças, Paulo Monteiro. Estava muito católico, minha coisa, não sei o que. Aí me chamou. Você falou isso? Eu falei que a verdade é essa. Ele começou a conversar. Disse, você quer ficar aqui no departamento de pesquisa? Eu fico. Aí eu sou liquidado. Porque eu sei que com o doutor fulano ele vai lhe demitir. Eu estou lá. E começou a pegar um livro, tem um livro da Darcy Ribeiro, que existe um monte lá na FUNAI, lá no SPI antigo, político de higienista, eu dei para ele. Ele, Darcy, esse bom, mas leia, doutor Paulo, leia. Ele leu, aí já mudou. Aí ele era muito ligado ao Gilberto Freire, né? Ele era muito ligado ao Gilberto Freire, ele era intelectual de direita. Ele era o que esse outro? Ele era advogado, mas ele era muito ligado ao Gilberto Freire, aquele pessoal. E tinha feito esse curso de Escola Superior de Guerra. Esse orador da turma dele na Escola Superior de Guerra nacional. Isso os milicos levaram ele para lá. Mas ele aí começamos. Tinha um Neilândia, que eles trouxeram o Neilândia para Brasília. O Neilândia foi do Museu do Índio. Ele era antropólogo. E ele começou a acreditar na gente, ele dava um trabalho para mim. Foi quando eu vi no jornal o negócio de Transamazônica. Que é o negócio da Transamazônica. Eu vi no jornal. Aí eu chamei, eu me mostro assim lá, chamei o Edson Ramalho, que era um rapaz que tinha criado o curso de engenharia. Era irmão do meu diretor, um paraibano, Edson Ramalho, era economista. Ele era diretor do curso de engenharia, que no SPI tem um curso de engenharia, na FUNAI. Ele era diretor. Aí chamei o Edson Ramalho e disse, rapaz, vamos fazer um negócio aqui, um trabalho, que esse negócio aqui vai dar problema. Ninguém falou do índio. Ele disse, eu sou amigo do deputado secretário Bronzeado, da Paraíba. Aí fomos falar com o Bronzeado. Aí o Bronzeado que é, disse, o ministro Costa Alcântara vai para lá para... Você querido sobre a Transamazônica, o projeto, sua condenação, ninguém falava no índio. Aí demos uma falta de um bocado de informação para o deputado. Você pergunta isso para o ministro, isso. Quando chegou lá o ministro, o boneco fez 3 perguntas, o ministro ficou pé da vida, telefonou lá para a FUNAI. Brabo com Bandeira. A Bandeira chamou o Paulo Monteiro. O ministro era o Costa Cavalcante? Era o ministro. Aí o Bandeira, o Paulo Monteiro chamou. Você viu esse negócio? Eu digo, doutor Paulo, eu tenho um trabalho sobre isso aí, está fazendo, não estou fazendo nada aqui, e eu, Edson, também tem. Sabe o trabalho de você? A gente tem trabalho quase enquanto fazia à noite. O Edson era quem redigia, que tinha a parte da economia, eu fazia a parte do índio. Agora, coisa engraçada, que eu plotava assim, dizia, bota indo aqui, ó. E depois apareceu o Messi nesse lugar. Eu digo, esse lugar todos lá que deve ter indo aqui, bota aqui, ó. Aí a gente botava, tá. Aí pegamos um livro do Malcher, um livro antigo, do Malcher, tem Índios do Brasil. O Malcher tem escrito em 1950 e pouco, 60. Foi um trabalho que ele fez, e tinha um trabalho tão interessante sobre isso, sobre o domínio do Brasil, que tinha um alemão que tinha feito, que era do Museu Paulista. Agora bem memória assim, que tinha sido do Museu Paulista, diretor do Museu Paulista. Ele tinha feito uma bibliografia muito interessante sobre isso, sobre os índios do Brasil. Esqueci o nome dele, qual é o nome do diretor do Museu Paulista, um alemão. O Egon Schaden? Não, Egon Schaden não, Egon Schaden é brasileiro. Ah, o Baldus? É Herbert Baldus. Herbert Baldus. Herbert Baldus. A bibliografia, pura bibliografia, e comecei a botar, né? Fizemos um trabalho muito bem feito, entregamos, foi dinheiro para a FUNAI. O ministro Costa Alcântara apresentou aquilo, um recurso, o negócio foi tão... Aí começou a corrupção, porque criaram a dotação destinada à FUNAI para a participação da Transamazônica, eles chamavam Operação Transamazônica. Era maior o orçamento do que da própria FUNAI. Então, como é que é? O orçamento da Operação Transamazônica, destinado para a FUNAI, o recurso era maior do que o próprio orçamento da própria FUNAI toda no Brasil. O dinheiro que foi. E eles pegaram na mesma hora, eles trouxeram um general, botaram o general. O Edson pensou que ia para a coordenação, a gente, eu não liguei não. Aí o Edson pegaram, trouxeram um general, depois que foi presidente da FUNAI, general Smart, botaram ele na coordenação, trouxeram o tal de general Luiz, outro Smart,
trouxeram um bocado de coronel Blois, fulano, um general, trouxeram coronel de todo o Da canto. coordenação da Aí, operação. olha, eu tinha um amigo lá em Brasília, um cara da universidade, um professor, que era de Alagoas, que me conhecia, disse, rapaz, você está na fumaça. Aí, rapaz, um coronel do exército fulano e tal, vai pegar uma boquinha lá, disse que está lá, olha, disse que é o salário arretado, tá todo mundo pra lá que é coronel. Eu digo assim, negócio. Esse coronel, e cheiro de coronel. Mas mesmo assim o Bandeira gostava de mim, me chamava meu filho, por causa do Paulo Monteiro, né, o Bandeira. Aí quando fomos para Belém implantar o projeto Transamazônica, eu fui dentro de um tubo ético, o general Bandeira, Paulo Monteiro, um cara que era ligado também ao SNI, eu fiz formação lá deles, que era Relações Públicas, e um cara que era do Globo de Brasília, mas também depois virou jornalista da FUNAI, um altão, de careta lá, era até judeu ele, né? Depois não era contra judeu, depois esse cara virou coisa, né? Esse cara ficava pegando informação minha lá dentro, tem uma doutora Vilma, uma tal de Vilma, que era mulher do coronel, que era da SNI, ela vinha, né? Só vinha atrás de mim, perguntando, fazendo perguntas, eu tirava um pouco, negócio de arma. Ele disse que você dá sua metralhadora que você tem lá no Maranhão. Eu digo, metralhadora? Eu tinha uma espingarda de 2 urcos que não vale, que dava pegava 8 balas, dava um tiro, o resto enganchava. Eu ia brincando e começava a gozar ela. E ela vinha, ficava com papel, com gravador, me chamava lá no departamento dela para ficar. E o Paulo Monteiro me protegia, né? Dizia, olha, você cuidado. E quando eu fui para a Transamazônica, né, aí me levaram, eu digo, não, eu quero ir participar como qualquer mateiro, como um sertanista, aí fui lá, o meu começo foi dos Açurinim, em contato com um grupo lá no rio Ipixuna, na região de Ipixuna, e era um afluente do Xingu. E o coronel, botaram o coronel Rondon lá, que era coordenador da base, depois o coronel saiu para o roubalheiro, roubaram lá demais. Eles compraram, mas eles não tinham nem coisa, eles compraram 300 sacos de chá. Porque eles fizeram a cota do exército, eu ia lá, eles fazendo. Quantos homens estão? Tanto. Um homem come por dia 400 gramas de carne. 400 gramas, vezes tanto, vezes tanto. Como de arroz. Eu digo, vai levar arroz no mundo. Eu digo, esse cara vai carregar como se dá as costas. Pode me meter nisso não, que acho que estou gozando. Aí botaram aquilo lá, estragaram, o chá que apodreceu lá dentro. O arroz furado, e pior que eles trouxeram a farinha do Pará, eles como aquela farinha d'água grossa. Trouxeram essa farinha não sei lá, daquele do Nordeste, farinha fina, ninguém queria, ficou tudo aquilo jogado fora. O problema é o seguinte, e ele ia tomar banho no rio e conversar comigo, dizer, olha, eu tenho hora de vigiar, tudo bem, então. O coronel Rondon, ele era economista, formado em economia, isso é até bom. Mas se envolveu logo com uma moça lá, uma mocinha lá em Altamira, e aí quando ele começou a meter a mão por isso, né? O cara corou, se meteu com ela de lá e ele foi afastado. E eu vivia no mato, eu passava lá 3 meses, 4, quando voltava para a cidade. É por isso que as informações, né? Que eu tenho, mas eu sabia das informações pelo seguinte, porque nós criamos diversas frentes. Lá em Altamira, tinha a minha frente, a frente que eu vinha, que era do Ipixuna, tinha uma outra frente que ia em direção ao Tocantins, que pegava pela estrada, eu não ia pela estrada, eu ia em direção que fosse para Carajás, que era pegando assim de banda do Ipixuna, que é um rio que sobe em direção a Marabá. E outra coisa, e eles vieram de Tupiranga. E uma para o Tocantins? E no Tocantins tinha mais 3 frentes. Uma quem coordenava o grupo do Tocantins de Tupiranga era um coronel da aeronáutica, um sargentão, o coronel Bloise. Esse coronel era habitário. Bloise? Bloise. E o coronel Bloise, uma frente era comandada pelo Raimundo, outra por João Carvalho. João Carvalho vivia, era chefe do posto lá do Urubu Carapó, lá na região do Gurupi. E outra de coisa. Foi quando realmente houve, né, que a turma da FUNAI colocaram gonorreia nas índias, em contato, eles realmente transaram com as índias e morreu o índio de gonorreia, com doenças venéreas, transmitido pela própria festa da FUNAI, que eram os índios paracanãs. Que eles contactaram, nesse grupo Paracanã,
ele vinha sendo contactado desde 1945. Existia em Tucuruí um posto na Estrada de Ferro. Aquele Estrada de Ferro, Tucuruí, uma cidadezinha lá perto de Jacundá, que era por causa das cachoeiras, né? E ele era tão Ormundo, que era o chefe desse posto. Os índios saíam uma vez por ano, que era cada de que chegavam, saqueavam o posto, aquela assim, levavam tudo dentro do posto e ia embora, mas não atacavam ninguém, nunca mataram ninguém. Os paracanãs. Os índios, e os paracanãs foram contactados. E esses que foram contaminados? Definitivo naquela Amazônia, foram contaminados com doença e morreram. Paracanãs. O primeiro contato morreram os 18 a 21. Mas esse com gonorreia, essa coisa também? De gonorreia, de febre, de outras doenças, mas alguns foi constatado como doença de veneno. Um enfermeiro que foi para lá, fez um relatório e rasgaram, pegaram o relatório. Quer dizer, com esse dinheiro todo rolando, não tinha vacina? Não tinha vacina. Mas na história, eu mesmo, num grupo que eu fui, mandaram um enfermeiro, né? Eu estava no mato, eu tinha ido para o mato lá com coisa. Primeiro, eu conto a história, o enfermeiro vacinou. Porque hoje, porque naquele tempo não tinha essas seringas plásticas descartáveis. Ah, e a vacina? A seringa você tem de ferver a água, ferver bem. O cara com malária, ele pegou e contaminou. Né? Você ferver, quando eu cheguei lá, quando eu vi o negócio, eu tenho que ir para fora. E mandei ele para fora e fiquei lá e mandei uma carta para o Coronel Rondon, pedindo recurso. Né? Porque eu sabia que o Coronel Rondon faltou gás em Altamira, na época tinha que ficar de gás de bullying de Jânio. Ele fretou um avião, um teco-teco daquele, um avião pequeno, foi buscar gás em Belém e outro avião, para buscar gás para eles. Né? Quer dizer, tinha recurso, tinha dinheiro. E quando chegou lá o barco, eles chegaram com uma caixa de injeção de eucalipto. Eu nunca me esqueci, eucaliptine. Uma coisa que serve para nada. Uma caixa de eucaliptine, meia dúzia de negócios, umas besteiras lá. Eu fiz uma carta para ele, uma carta bem desafada. Foi que aí eu disse que não era coveiro de índio, que não era bem. Eu fiquei lá até quando eles se recuperaram, estabeleceram, organizei, disse, não dá mais para mim isso aqui não. Aí fui na FUNAI, cheguei para o general, comecei a explicar ele. Aí o general disse, não, mas isso não é assim, o senhor está mentindo. Mentindo não, general. Tu está lá e vou para a imprensa denunciar, viu, senhor? Está lá a imprensa, né? Foi quando aí o apanhado me chamou, tinha um jornalista amigo dele, me levaram e começaram. Depois um rapaz do Jornal da Tarde de São Paulo, foi que deu muita ênfase, esqueci o nome dele. O cara me deu uma cobertura espetacular. Foi o Edilson Martins? Não. Ele era do Globo, né? O Edilson Martins, eu conheci depois o Edilson, que o Edilson teve Marcel lançando um livro. O Edilson foi pro Acre, se meteu lá pro banda do Acre, com esse negócio de Santo Daime, que o Edilson gosta de um Marcezinho. Aí o Edilson chegou lá em casa, minha careta lá no quarto, ele ficou hospedado lá na minha casa, eu já sorri, eu disse, olha, muito amigo, eu não aguento mais esse cheiro aqui. A minha filha não tá não, é só a roupa dele que tá aí. Edilson Martins, uma figura, Edilson. E Edilson teve conhecido, porque Edilson fez um trabalho sobre o negócio de desmatamento, né? Um trabalho para o Globo, não sobre índio, sobre desmatamento. Depois ele teve contato com a Apoiando lá em Rondônia. Foi quando eu fui demitido. Então, as coisas que nós sabemos... Você foi demitido? Não, você se demitiu. Não, eu me demiti, mas me demiti por justa causa. Eles não aceitaram, me demiti por justa causa. As coisas que nós sabemos, né? Porque não é genocídio, genocídio. A mortandade. Claro que o Estado tem culpa, porque o Estado é responsável pelo mundo. No momento que ele não dá as condições, né, básicas, essenciais, para protegê-los, para dar condições de sobrevivência, ele tem responsabilidade sobre isso. Né? Agora, agente do Estado existe no Mato Grosso, mas já esses conflitos de terra não é cultural. Quer dizer, eles não agem como Estado, eles agem porque são contratados, são pistoleiros, né? São pessoas ligadas, como é a Lagoa. O cara quer contratar hoje um profissional do crime, é um próprio policial que está ligado, né? Eles se transformaram em agentes de crime. E que o grande absurdo da Constituição do Brasil de 80 e coisa, né? É que ainda mantém, né, a lei Fleury. A lei Fleury, essa lei que o cara não responde depois de 48 horas no canto, ele só responde. Aquilo foi a lei Fleury. Aquilo é resultado da lei Fleury. Aquilo.
E até hoje, na questão de 88, Mas que Fleury é esse? É o Fleury? aquele Fleury delegado, Aquele que o delegado, Fleury, mas- que o Fleury era ligado ao esquadrão, fora Sim, morte, sim, sim. era ligado também ao esquadrão da morte de Claro, São Paulo da ele polícia. foi fazer os caminhos. E eles, para proteger o Fleury, que descobriram, né? E fizeram umas denúncias, e o Fleury era para ser preso. Mas aí criaram uma lei que ele, como ele não tinha sido preso depois, não podia ser preso depois porque ele é réu primário. E não poderia, depois de 48 horas, quando se apresenta. Então criaram a lei Fleury para isso. E hoje essa lei ainda existe, mas com outro nome. Foge do flagrante. Que foge do flagrante. Como ele não tinha sido preso em flagrante, em Fleury, mas naquela época não existia isso, ele poderia ser preso. Aí criaram a lei Fleury. Pode pegar na época que você tem. E a situação, a circunstância chama essa foge do flagrante. Quer? Um homicídio, você não sendo E preso se em você flagrante, não- você se apresenta. Depois de você 48 responde em horas, liberdade. Responde em liberdade. Informações, uma é do Suyá Missu, né? Que ele deve saber melhor que o negócio das terras, que agora os chavantes se recuperaram, foi reintegrado, né? Essa confusão. Sim, Que era o inclusive grupo- era o eles grupo entregaram italiano. um dossiê para a Comissão da Verdade. Da Comissão da Verdade. Isso eu tenho. E aquilo, alguém, culpa até o Meirelles, né, dessa história, do Suyá Missu. A outra era o caso que seria no Urubucapão, mas parece que nem desenvolveu. Que era o grupo King Ranch, né? Com a Suífe, tinha um projeto grande E teve o Bradesco, que ninguém sabe que é aquele projeto do Essa Bradesco, Fazenda Bradesco tem... que é o projeto que aqueles índios, os índios, a vaca noeiro, que depois só tem 4, 5 sobreviventes, ninguém sabe Esse eu tenho um relatório também. o da que Patrícia. deve ter ocorrido. Como uma parte também do Maranhão, com os Guajá, né? Que ninguém sabe até hoje, houve contato com um pequeno grupo, e de vez em quando, não é Maria mesmo, apareceram umas 2, 3 vezes um índio sozinho. Ninguém sabe, apareceu assim um grupo. O senhor começou falando do Sué Missu, falou um outro nome que eu perdi, antes do Fazenda Bradesco. É sobre os Guajá do Maranhão, Não, mas já tá aqui, que era a já. Serra da Desordem. Tá, E tá. tinha o caso que o King Ranch com a Suíte. O que é isso? O King Ranch é um grande grupo de golifo americano, que hoje ele já mudou de nome. Mas naquele época era um... King Ranch. É, chamado. é do Que era monopólio associado da à carne, Swift. foi famoso da Suíte. Que era na área dos Urubucapó, né? Do Urubucapó. E quem... A Sudec, os grandes problemas de terra, não foi só na Sudec, era na Sudec. A Sudec fez essa estrada que passava, né, que eles queriam cortar o Parque Nacional do Xingu. Né? Sudec. A Sudec, né? O superintendente era um cara lá de Goiás, um fascista lá ligado a essa família Caiado, né? Sudec é Superintendência de É Desenvolvimento do da Centro-Oeste. Centro-Oeste. Ah, Eles Sudeco. criaram Ah, Sudeco, sim, era aham. do Centro-Oeste. Aham. É. Mas não fez, né? Essa estrada não foi feita. Não, a estrada passava uma parte, eles passaram porque eles não entraram, não dividiram o Xingu como queria, mas o Xingu perdeu uma área grande do Xingu. É a BR-080. 080, que é Chavantina, Cachimbo, né? Quer dizer, não cortou, mas perdeu. Não, Cortou uma ponta. É, uma ponta, pegou uma parte do... É, tem muito caso. Nossa. Cortou a ponta norte do parque. Então, a minha admissão, né? Aí foi quando eu testei aquele esclarecimento, junto com a Poena, mas a Poena não participou, né? A Poena ficou só de fora. E eu realmente, olha, a verdade que eu não gosto de... Eu não tenho um problema índio, é um problema que eu acho que está muito interligado ao problema da sociedade brasileira, da população brasileira. Se nós não conseguimos resolver os problemas, né, da sociedade brasileira, dos sem terra, dos sem teto, de uma série de segmentos da população, dificilmente também a população daremos aos índios condições melhores. E já que eles estão tão afastados, né, com pouca representatividade política, então, o que se esperar? Né? Não só, até desse governo, qual que é um governo progressista, né? O próprio Fernando Henrique, que tinha a esposa dele, a esposa dele, que era antropóloga até coisa, né? E um cunhado, parece que o era cunhado de Fernando Henrique, o Roberto Cardoso de Oliveira. Não era, não sei bem, mas parece Não, que era o cunhado. O o Roberto Cardoso não era cunhado, não era, parece que era cara com irmã do Fernando Henrique. Tem uma ligação do Roberto Cardoso de Oliveira com ele. Não sei. Que é antropólogo, Roberto Cardoso de Oliveira.
O próprio Darcy Ribeiro, né? Porque o pessoal reclamava disso, Darcy. Eu não conheci Darcy. O Darcy teve em Belém com o Urubu Carapó. O Fontes é que eu conhecia ele. Agora, o Fontes gostava muito, era de um francês chamado Max Boudin. Boudin. Era um linguista. Ele deve ter visto falar. O Max Boudin tinha participado do comitê na Revolução Chinesa. Aquele grupo de apoio, de ajuda do comitê, né, ele fazia parte. E disse que o Boudin era uma figura, né, que influenciou muito Darcy Ribeiro, esse Max Boudin. E o Darcy, né, realmente tem um trabalho interessante dele sobre a contração indígena, sobre o Urubu Carapó. E agora diz que a grande dona da cena, a Berta era mulher, a Berta Ribeiro. Né? Que a Berta que fazia todas as anotações e depois ele era inteligente, mas quem fazia as anotações, tudo era a Berta. Diz que a Berta era altamente pragmática, que era famosa, que fazia tudo. Isso é um documento que você vai me dar? Não, eu vou dar. Depois... Agora, esse negócio eu não gosto de falar, porque depois fica mal entendido. Como no negócio que escrevi, né? Porque o primeiro contato com o Chavante que deu foi a dona coisa, a mulher do Meirelles. O Meirelles não estava lá num dia. Né? Do Apoema. Quando o Chavante apareceu pela primeira vez, a dona Abigail foi que estava lá. Outra? A mulher do Francisco. do Chico. A mãe do Apoema. A primeira saída do Chavante, porque o Chavante antes tinha um morto um grupo do Lincoln ali. Era um agrônomo que o SPI mandou para lá. Eles mataram todo o grupo do SPI. As 14 pessoas eles mataram. Aí mandaram, aí foi o Meirelles. Aí o Meirelles ia para o Rio, numa dessas viagens ela ficou lá, dona Abigail. Foi quando eles apareceram a primeira vez, um grupo de poucos, 4, 6 índios. Ela aí saiu com os blindos, foi lá e quando ele voltou, aí fizeram a confraternização no final. Mas o primeiro contato, a primeira saída, a primeira coisa foi dada por ela, dona Abigail. Porque quem fala isso é o Alceu Sururi, né? O Alceu Sururi era um índio ligado a Rondon, que foi da pertenceu de Rondon. Ele trabalhou com Rondon, garoto, menino, na comissão Rondon. Aí foi trabalhar no Museu do Índio, era no Museu do Índio, quando o Meirelles trouxe ele para a expedição no Cachimbo. E ele ficou lá comigo no Cachimbo, ele foi alto, índio. E ele participou, o Meirelles confiava muito nele, que ele tinha participado dos contatos lá com o Chavante. E ele contava todas as histórias, a história lá do que foi contado. Porque esses grupos aí, olha, agora a mortalidade é muito grande. Porque, mas isso foi anterior a 64, né? É o caso do Chetá, no Paraná, né? Que parece que era 30, 40 e poucos índios. Fica um sobrevivente que ficou, era um homem. E era estéreo, parece, negócio desse, não era um casal. E o índio era estéreo, sobrevivente. Já apareceu o grupo. Não ficou ninguém para contar do Chetá. Tem até um documentário, parece, daquele do Silvio David, parece, né? Não sei se ele foi lá, né? Silvio Bach, né? Ele fez um documentário sobre... Não assisti não, vi assim uma coisa, infelizmente. E você faz um levantamento mesmo dos grupos, dos contatos, porque eles agora estão retornando, né? Fazendo, como disse, crescendo novamente demograficamente, mas morreu muito. A mortandade era grande. Diz que o contato com os mecanotipos, o próprio índios falava, eles queimavam os arcos, sem força, debilitados, né? Porque a gripe para eles deixa eles totalmente debilitados. Qual é o problema? O problema é um assassinato direto. Um índio, a alimentação dele, ele tem que buscar cotidianamente. Ele não tem uma fonte de reserva. Um beiju ou outro, que ele tem aquela reservazinha, mas... Até o aquecimento dele é a lenha. Ele tem que tirar todo dia, tem que ir no mato, tirar aquela coisinha da lenha. A água ele tem que buscar, que ele não tem onde buscar, tem que ter isso. E na hora que ele fica debilitado, né, então ele não tem força para conseguir obter alimento e ele começa a morrer de inanição, de fome. Chega a um ponto de eles queimaram os arcos de botar na fogueira para se aquecer. As flechas, porque ele tivesse de pau ali, eles queimaram para se aquecer e morrendo. Não tinha nem condições nem de sepultar. O negócio assim, disse que quando voltaram lá, o cara via aquele...
diz que os gorotiros na época de 30 e pouco eram 1000 e poucozinhos, não mais do que isso, eles falam. Depois o Chicrinho mesmo, esse Chicrinho que você conviveu, o primeiro contato desse Chicrinho foi dado, o SPI criou em Conceição do Araguaia um posto chamado Las Casas, em homenagem ao famoso padre Las Casas, o dominicano. E quem deu o primeiro contato foi Ilmar Rigluck, era um gaúcho, e Leonardo Vilas Boas. O Leonardo veio embora, deixou o Ilmar. E os índios começaram a morrer. Morreram quase 70%. Foi o Ilmar que marchou com ele e trouxe para o Caeté. E depois o Ilmar abandonou o SPI. Foi tentar procurar ouro. E você vê a história, o Ilmar tem formação, tinha feito para segundo ano de engenharia, era um cara meu. E conhecia solo. Ele andou 100 vezes ali onde é a Serra Pelada. E nunca encontrou nada. Ele andava tentando procurar ouro, que era financiado pelo Montano, dava um dinheiro para uma coroa lá em Marapá, e financiava ele. Ele andou umas 100 vezes na piscina e nunca encontrou uma pedra. Ele morreu ano passado. Morreu no ano passado. Como é o nome dele? Tenente Ilmar Gluck. Gluck. Um gaúcho. Diz que ele foi para lá, morar lá, o Ilmar Gluck foi morar lá, no Pará, ele fazia CPOR no Rio Grande do Sul. Ele trouxe uma pistola, ele estava de oficial de dia, ele levou uma pistola para mostrar a noiva. Na hora que ele puxou, a pistola disparou na tua noiva. Uau. Ele aí deixou ele embora, fugiu. Não sei, eu não conhecia esse episódio aí. Ele foi cuidar dos índios. Uma vez, lá no Pará, morreu um senhor chamado... Ele ficou no Las Casas, João... Eita, eu esqueci o nome dele, João Coisa, era um altão. Ficou no Las Casas, no lugar do Ilmar lá, para ver se os índios conviviam lá. Ele morreu. Aí ele suicidou-se, aliás. Uma pistola desse tamanho, 44, 8 varas, como que eles estavam naquele, deu um tiro na cabeça. Eu, na casa dos índios, não ficava lá. Eu que fomos pro enterro dele com os índios, ele deixou uma carta. Ele dizia que eram maragatos, né? Ele dizia que não podia voltar por dentro. Na carta ele dizia. E morria com tristeza, que não podia mais ver as curtidas, aquilo outro, por isso. Mas não se arrepende de ter degolado muita gente das lutas lá de... Nossa, mas os farrapos? Não, nas lutas do tempo do radicado, de Borges, de 20, 18, 20. Era um homem velho, João, era rapaz, era um maragato, ele dizia que era maragato. O velho, o João, o Galtão. E um outro que chamava uma perna, um Dico Pinto, era de Garanhuns. Uma vez conversando, eu disse, eu sou do Nordeste, eu me disse, eita, rapaz, qualquer dia eu volto ali, rapaz. Aí eu não tenho vontade. Não sei que. Eu disse, por que, senhor? Rapaz, tem que completar uns 30 anos aqui para poder voltar, ué. Tudo era assim, era uma verdadeira legião estrangeira. E o Meirelles acolhia aquele pessoal, não gostava, né? Tinha o Eneu de Paula. Eneu de Paula tinha sido sargento na Intentona de 35. Tinha participado com os irmãos do Meirelles, com o Cílio Meirelles. Tinha comandado o negócio de socorro. Era Eneu de Paula, era o Cílio Meirelles, era o comandante. O Eneu era sargento e o Gregório Bezerra era tudo. Era um trio que foi preso, o Eneu de Gonçalves. Depois corrompeu os coitados do Eneu, que estava mais político. Aparecia veio contra o Gregório foi arrastado pela rua. O Meirelles dava proteção. Isso com o Neiva Moreira, teve um irmão que foi no Maranhão, que foi do SPI também, morreu de cara de cobra. Também era um cara de esquerda, de coisa. E o problema ainda então as informações, né? Infelizmente, eu vivia no mato, né? Eu chegava na cidade e passava poucos dias. Nos primeiros anos, né, do SPI, eu não tinha nada, eu vivia mesmo, entendeu? A comida que o SPI, que fazia o SPI lá em Belém. Tinha lá um restaurante lá, um português lá, ele fazia um contrato de comida para fornecer, só dava o almoço. Entre comida, ia passar 3 meses e sair para outro que não pagava. Aí ele mudava, eu discutia um outro, metia uma conversa, entrava no outro, ia para outro. Quando chegava em Belém, e o café, eles compravam um pãozinho e aquele café com a sua funcionária e tomavam. E dinheiro não tinha, no cinema, ficava por ali, passava 10 dias, por isso que ele estar no mato, era melhor, tinha comida, tinha caça, tinha macaxeira, tinha mandioca. Não precisava de dinheiro. E não queria me aparecer nem voltar. E aí depois fui me acostumando com aquilo, achava aquilo a vida boa, não tinha preocupação com nada, com o conhecimento.
né? Nos primeiros anos a saúde estava boa, depois foi pegar malária já em Marabá. Os 2 primeiros anos ainda estava com todo o vigor de adolescente, que eu jogava futebol, praticava esporte, e estava, né, a malária velha ia resistir, e depois quando eu peguei a primeira, eu fiquei pegando mais, e a gente vai se acostumando, não é? Vai se acostumando e não tem. E eu já sabia, né, não tinha receio. Agora, eu não fiz muito, eu só lamento pelo que eu deixei de fazer, entendeu? Porque eu fiz mesmo não pude fazer nada. Né? Eu acho que uma das poucas pessoas que fez alguma coisa pelo livro no Brasil, com todas as coisas, foram os irmãos de Brasil. Que o Parque é uma coisa muito importante para o queira ou não queira, todas as coisas de Orlando e de Cláudio, que falar mal ou não, entendeu? Foi uma coisa importantíssima que eles fizeram. Todas as coisinhas que eles fizeram, tudo perto do que isso faz parte do ser humano. O Cláudio mesmo era o cara que vivia olhando grande e tomando cachaça. O avião da Fabiana deixava uma grade para ele, de Pirassununga. O avião passava em Pirassununga, deixava uma caixa para ele, para a caixa de cachaça. Todo avião, toda sábado e sexta, toda semana, quando voltava, 15 dias, quando ia e voltava, quando descia lá no Diarum, lá no Jacaré, que chamava, descia, já deixava a caixa. Mas ele não dava para mim, não bebia coisa de jeito nenhum. Ele não entrava. E o Cláudio Orlando não, o Cláudio branco lá não entrava não. Ele dizia, entrou, o problema de vocês com ele lá. E os caçadores do Pará sabiam, chegavam na Cachoeira Vão Martos, que é a cachoeira que tem, ali, no limite. Chegava na Cachoeira Vão Martos, os caçadores de animais silvestres do Pará. Que o grupo era pesado, o grupo tudo armado, mas eles sabiam que o medo de lá. E os poucos que foram, desapareceram. Eles chegavam na Cachoeira, era o ponto, Cachoeira Vão Martos. Ele desceu para o Pará. É no Pará a Cachoeira Vão Martos. Como tem uma região do Iriri, que é a Cachoeira do Sangue, né? E foi dado nome pela Emília Netilaide, né? Que ela cortou-se lá, ela era uma pesquisadora. Pronto, e eu li, não tinha lido os arquivos, tinha os arquivos lá dentro, eu passava a ler os arquivos. E livro positivista. Porque era cheio de livros lá sobre Fecanex, sobre coisa, porque o FPI, o Rondônia era positivista. E aquelas publicações positivistas, um bocado de livro lá dentro, sobre a revolução pegando praeira de Pernambuco. Porque o pessoal do SPI, muitos deles participaram da luta pelo petróleo nosso. Os irmãos Lota Barbosa, né, o Nicolau, o Luiz Lota Barbosa, foram um dos grandes pioneiros da luta pelo petróleo nosso, em 48, 47. Foi dentro da história, digo, esse cara aqui foi o cara da luta do petróleo, o Lota Barbosa, que foram do tempo de Rondônia, foi tudo, era coisas ligadas ao início do SPI. Antônio Stigarribe, né? Alípio Bandeira, que Alípio Bandeira tem um discurso famoso, belíssimo do Alípio Bandeira, que é um discurso dele, a posse dele na primeira coisa do Amazonas, quando ele toma posse como inspetor no Amazonas, ele faz um discurso com uma coisa brilhante, sobre o problema do índio, sobre o martírio do índio, a mortandade do índio. Né? E a gente foi aprendendo, né? Que é Las Casas, né? O padre Las Casas, o primeiro padre, né? Que tinha um posto, que ele citava o nome dos postos, em homenageava o político, era Bartolomeu de Las Casas, Las Casas, né? Uhum. Aí o nome de outros postos, a Juricaba, né? Que foi um grande de resistência contra os portugueses na luta contra os poucos índios no Brasil que existiam portugueses. Né? Aí tinha Lautaro, esse pessoal que foi no Chile, mas tinha um pouco de homenagem a ele, então eles faziam homenagem a esses, né? É importante para isso. Bem, acho que peguei muitas coisas importantes. O meu período, né, de 46 a... Não, é de 64 46 a 88, mas já fui, e mais essa entrevista enorme aqui que você fez. A minha esposa teve uma irmã morta na ditadura. Ah, é? Agora, como é o nome dela? Gastone Lúcia. Ela foi da Ariana. A história dela é a história o cara, depois que descobri, mas desde o início eu dizia, o marido dele já era de Cuba. Né? O grupo, que era Alex Polari, aquele pessoal, o cara que chegou, o pai do camarada, deve ter feito um acordo com o governo. Vocês não fazem nada com meu filho, me entregam ele, e vocês têm os outros. Né? Fizeram isso. Né? O cara diminuiu, cara, o ex-marido dela. Ele fez, talvez viveu, não levou porra. Passou um mês pelos dois e saiu. Tudo no carro, fizeram. Né? E o grupo todinho morreu todo.
Porque Cuba, Fidel, segunda hora, mas eu estou indo embora. E eu não, vamos para lá, para o Brasil. Não, estou ganhando a luta lá, vamos lá para matar os caras. Foi um crime também, foi um negócio de sacanagem com o Jorge lá. Tinha 21 anos de idade. E disseram que ia morrer no novo, questão de tiro, mas depois descobriu que depois disso, quando fizeram a exumação, que Foi morto na Avenida Gésper. mas foi. Simularam o tiroteio. Foi. O pai dele? Não. Cineasta aí do. Vídeo nas Aldeias é uma escola de cinema para índios. Então a gente forma eles e vão fazendo... A TV Cultura passou... Passava naquele programa Aue, apresentado pelo Marcos Palmeira. Na TV Cultura. E domingo às 6 horas da tarde. Você recebeu algum financiamento de alguma fundação dessa coisa? Não, era um acervo de filmes, eles compravam R$4.000 cada filme. No Brasil é um absurdo, né? Você vê a Fundação Cultural Itaú, assim, nos Estados Unidos, todos esses países, né, financiam esses projetos, esses trabalhos.